Ministro Tucci, coordenador diocesano aqui de Apucarana, da Pastoral do Meio Ambiente. Bom dia, ministro Tucci. Bom dia, Kelly. Bom dia a você que está conosco neste dia dedicado a Nossa Senhora do Desterro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Cuidar da nossa casa comum é compromisso de todos. E hoje nós estamos aqui com o ministro Tucci para falar um pouquinho sobre o que é o tempo da criação. O tema de hoje, Kelly e você que está conosco, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma das maneiras mais belas e perfeitas de servir ao Senhor, o autor da criação, é a defesa da casa comum, que é compromisso de todos, conforme o tema de hoje. Compromisso este, lá expresso no livro do Gênesis 2:15, capítulo 2, versículo 15. O capítulo 1 e 2 do Gênesis narra toda a criação. Deus foi criando e a cada criação e viu que tudo era bom. Finalmente criou o homem, finalmente criou o ser humano. E entregou para que o ser humano cuidasse dessa obra criada por ele. Em Gênesis 2:15, coloca o homem no jardim e ele recebe essa missão de cuidar, de cultivar a criação. Cuidar no sentido de proteger. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Ele não é o mais importante dos seres, mas ele tem essa responsabilidade maior de cuidar e de proteger. E com certeza isso é uma da missão, né, do tempo da criação. A ministra Keller perguntava, né, o que é o tempo da criação. O tempo da criação é um período que começa no dia 1º de setembro, que é o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. E vai até 4 de outubro, na festa de São Francisco de Assis. É um tempo de oração, de reflexão e de ação em defesa da casa comum. Em defesa da obra criada por Deus, que Deus nos entregou para que nós cuidássemos. Não somos donos, somos meros administradores daquilo que Deus criou. Nesse sentido, a Igreja Ortodoxa não foi iniciativa da Igreja Católica. A Igreja Ortodoxa, em 1989, instituiu o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação em 1º de setembro e, consequentemente, na sequência, o tempo da criação de 1º de setembro a 4 de outubro. Cada ano, esse período, ele tem um tema. E o tema deste ano é Jubileu da Terra, novos ritmos, nova esperança. Por que Jubileu da Terra? Há 50 anos, em 1970, era instituído o Dia da Terra. Justamente nesse sentido, com esse objetivo também, de conscientizar toda a sociedade, conscientizar toda a humanidade da necessidade e da urgência, já naquela época, em 1970, da urgência de cuidar da terra, tendo em vista a vida presente, mas sobretudo a vida das futuras gerações. E agora, 2020, são 50 anos da instituição do Dia da Terra. Então nós comemoramos o jubileu de ouro da instituição do Dia da Terra, que festejamos, que comemoramos no dia 22 de abril. E quando se fala em jubileu, as entidades, as instituições, não só a Igreja Católica aderiu ao tempo da criação em 2015, eu dizia ainda há pouco, né? Foi instituído em 89 pela Igreja Ortodoxa. Depois outras igrejas, o Conselho Mundial das Igrejas, outras igrejas cristãs, e mesmo hoje há várias igrejas não cristãs, também aderem, abraçou essa causa. Em 2015, o Papa Francisco, após o lançamento da encíclica Laudato Si, a encíclica verde, institui também na Igreja Católica, a Igreja Católica adere oficialmente o tempo da criação. E este ano tem como tema, como eu dizia, Jubileu da Terra. E entre as instituições que promovem, que organizam o tempo da criação, né, um dos textos para reflexão é o texto do jubileu. Lá no passado, lá no Antigo Testamento, né, o povo de Deus já tinha essa consciência da necessidade desse cuidado com a casa comum, desse cuidado com a criação. A terra como organismo vivo que tem que ser preservada, que tem que ser cuidada. No livro do Levítico 25,
1 a 17, traz toda a narrativa do ano sabático e o ano jubilar. O que era o ano sabático? Era o sábado da terra. Lá no Antigo Testamento nós guardávamos o sábado é o dia do descanso. Então o ano sabático era 6 anos se plantava. No 7º ano era o ano de descanso da terra. Um pouquinho, bastante diferente do que nós fazemos hoje. Né? Plantamos, colhemos, né? Mas naquela época não, o sábado da terra, o 7º ano, era o ano de descanso da terra. É o ano que a terra tinha para se recompor, que a terra tinha que respirar como organismo vivo. E depois também, nesse mesmo texto, na sequência lá do Levítico 25, 8 a 17, o ano jubilar. O que era o ano jubilar? Quando se fala em jubileu, a gente lembra de perdão. Né? O jubileu do ano 2000, enfim, de perdão, de resgate. E o ano jubilar da terra, cada 7 anos, tinha um ano sabático, depois cada 7 anos de 7, cada 7 sábados de anos, né, dá 49, o 50º ano era o ano do jubileu, era o ano do perdão, era o ano do resgate. Se eu tinha comprado uma propriedade de alguém, faltando 2 anos para o jubileu, então o preço tinha que ser um preço mais baixo, que eu ia aproveitar uma colheita. Então, é no sentido de não acumular. Nos 50 anos, no ano de jubileu, essa terra era devolvida. Né? Então, se tinha o ano sabático, que era o ano do respeito, descanso da terra, tinha o ano jubilar também, que era o ano do resgate, que era o ano do perdão, no sentido das pessoas não acumular. Então, essa preocupação do povo de Deus. Então, o tempo da criação traz estes e outros textos, né, para a nossa reflexão, para o nosso entendimento do cuidado que a natureza precisa ter, do cuidado com a terra, do cuidado com a vida. Entra no Levítico 25, 1 a 17, e na sequência depois você pode aprofundar mais isso. Faça alguma coisa em favor da casa comum. Muito obrigado, ministra Kelly. Obrigada a você, ministro Tucci. Como o ministro Tucci disse, nós não somos o dono, né? Nós somos os administradores. Então fica uma reflexão para você. Como que você está administrando a nossa casa comum? Nós continuamos aqui com a Pastoral do Meio Ambiente. Agora nós iremos conversar um pouquinho com a professora Tereza Citelli, ela que é coordenadora da Pastoral do Meio Ambiente aqui de Santa Fé. Bom dia, Tereza. Bom dia, Kelly. Bom dia a você, querido ouvinte da Desterro FM. Tereza, fala para nós o que é que cada um de nós podemos fazer pela nossa casa comum, já que nós somos os administradores. Sim, ministra Kelly, o sistema, né, o meio ambiente, ele é bem complexo, mas tem muita coisa que cada um de nós pode fazer. Vamos pensar o que Deus pediu lá em Gênesis: cultivar e guardar a criação. Então, o termo cultivar seria como preparar o terreno, né, para o plantio. E o guardar seria o cuidado que nós devemos ter, o zelo. Então, nós, no dia a dia, nós temos que pensar na nossa casa comum, o que cada um precisa fazer. Como se fosse na nossa casa, cada membro da família tem que cuidar da casa, tem que fazer algo para a sua preservação, para o seu cuidado. Então, na nossa casa comum, nós precisamos de ter os cuidados de tudo que nós precisamos dela, né? O que é o principal? O alimento, a água, as nossas necessidades básicas, cuidar do ar. Então, vamos pensar em primeiro no cultivar a terra. O cultivar e guardar a terra para as futuras gerações. Hoje, por exemplo, é feito o plantio direto. Você colhe aquela palha, fica protegendo o solo. Então, nós precisamos proteger o solo. Nós devemos evitar queimadas, por exemplo, seja de fundo de quintal, das folhas. Muitas pessoas chamam a folha de sujeira e reclamam quando a árvore perde folha. Essa folha, ela não é lixo, ela é um recurso espetacular. Então, se cada um de nós
criança, jovem, adulto, quando sai na rua, por exemplo, tem um papel, põe no bolso, joga no chão. Isso aí acaba sendo levado para os rios. Você não mistura nada, aquelas folhas, varre. Vem o varredor, ou você mesmo que juntou esse material, ele pode ser levado para um terreno que está com o solo desprotegido. Ele pode servir como uma forração para você recuperar aquele solo. Você pode estar fazendo um adubo orgânico, uma compostagem, usando os restos que você tem na sua cozinha, folhas, cascas. A matéria orgânica, vamos dizer assim, é a matéria úmida. Cria o hábito, né, de ter na cozinha 2 lixeiras. Uma você coloca o material seco, o reciclável, de preferência limpinho. Usou lá uma latinha de massa de tomate, por exemplo, já passa uma aguinha e você vai pôr no reciclável. E aí você vai pegar as folhas, não o resto da comida, porque aí dá cheiro, mas as folhas, as cascas, o úmido, e você vai colocar isso para compostagem, que é o lixo orgânico. Algumas pessoas separam para os animais também, para os porcos. Então, assim, você amar. Lembrar sempre do primeiro mandamento, o amor. Se você ama a criação, você cuida. O que a gente ama, a gente cuida. E a criação divina é tudo, as pessoas, os animais, as árvores, os minúsculos seres, as algas, tudo que Deus criou tem a sua importância e nós devemos preservar. Então eu falei um pouquinho de evitar queimadas, nós precisamos de guardar, preservar a água, por exemplo. Então não só jogando de tudo no lixo, vamos dizer assim. Por exemplo, você tem que saber que resto de medicamentos, material eletrônico, não pode ir para o lixo comum. Isso aí tem que ser devolvido ao fabricante. Então, por exemplo, você tomou um medicamento, sobrou um comprimido, você leva para a farmácia ou para o posto de saúde. O eletrônico, em cada cidade deve ter o ponto de coleta, para isso ser devolvido ao fabricante. Então, esse tipo de cuidado do nosso... nós chamamos de lixo, mas na verdade são materiais riquíssimos, que nem tudo deve ser jogado fora. Dá para reutilizar praticamente tudo o que nós geramos no dia a dia. Então, vamos cuidar mesmo da nossa casa comum, evitar atos assim, se você vai abrir um negócio, você conversar, você estudar, será que esse é o local ideal? Será que eu não vou gerar um impacto? Então, nós precisamos de conhecer, de ter mudanças de postura, de consumo, né? Com a industrialização mudou demais a questão de embalagens. Então, nós precisamos dar o destino correto a tudo isso, Kelly. Nós não somos contra um desenvolvimento, mas nós temos que saber o que é um desenvolvimento sustentável. É aquilo que não vai comprometer as gerações futuras. Então, nós temos que preservar a terra, a sua fertilidade para gerações futuras. Nós temos que preservar muito a água. Nós estamos vendo aí a escassez, que antes era só longe e hoje já chegou aqui. Então, cuidar da água, preservar, não poluir, tudo o que nós já ouvimos muitas vezes, as pessoas dando curso, orientando, é fazer, é pôr em prática com amor no nosso dia a dia. Obrigada, professora. Por nada, eu que agradeço. São 9 horas e 29 minutos. Nós estamos com a Pastoral do Meio Ambiente. E como a professora Tereza nos disse agora,
Temos que cuidar da nossa casa comum como se fosse a nossa casa, pensando nas gerações futuras, com muito amor. Olha só, mais uma dica para você refletir durante todo esse nosso dia, com as suas atitudes na nossa casa comum. Nós estamos aqui com o professor Éder Tomazella, ele que faz parte também da Pastoral do Meio Ambiente aqui de Santa Fé. Bom dia, professor Éder. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Estamos aqui com muita vontade, através da Pastoral do Meio Ambiente, de levar para você essa mensagem de mudança para um mundo melhor. E o compromisso que a gente tem é como indivíduo, como a Teresa falava agora há pouco, mostrando o que é que você pode fazer a cada dia em sua casa, porque muitas vezes a gente se preocupa muito, mas parece lá distante. Olha, o Pantanal está pegando fogo, a Amazônia está pegando fogo, os Estados Unidos estão ardendo em chamas, tantos lugares, mas é tudo distante. E o que é que eu posso fazer? E a Teresa apresentava aqui algumas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, desde apagar a luz quando não estamos usando, porque economiza energia, vai economizar a necessidade de fazer mais usinas hidrelétricas. Mas a gente vive em sociedade, nós não vivemos sozinhos. E o problema no mundo é justamente esse. A vida em sociedade, ela nos coloca diante de querer fazer mais coisas, de querer ter mais luxos, de querer ter uma casa melhor, de querer, por exemplo, ter o ar-condicionado, agora que nós estamos vivendo todo esse calor. Tem aqueles que querem ter a piscina, a casa aumentou, a garagem antigamente era para um carro, hoje a garagem não é só mais para 2, é para 3 carros. A pessoa quer ter uma piscina em casa. Então, tudo isto, na verdade, não dá conta de que a gente consiga usufruir dos recursos da natureza dessa maneira. Nós temos que repensar. As coisas estão difíceis e a gente que quando tem um dinheiro, vai tentando fazer o melhor para a nossa vida. Mas se a gente faz dessa maneira, a gente de certa forma está piorando o mundo. Porque não há água para todo mundo encher uma piscina em cada quintal. E essas atitudes estão afetando todo o nosso clima, Justamente. Né? Não há possibilidade de você ter todo mundo com ar-condicionado. Ah, mas e aí? Eu tenho direito, se os outros têm, por que eu não poderia? Mas, na verdade, quanto de energia elétrica é que vai se gastar com tanto ar-condicionado? Por que nós não plantamos mais árvores? É uma tarefa tão simples. Estamos aqui esperando ansiosos para chegar a época das chuvas, para que a gente possa, então, começar o plantio dessas árvores. Quantas pessoas vão aparecer para fazer isto? Mas eu vou trabalhar para ter o ar-condicionado. Eu cortei a árvore da frente da minha casa, porque fazia sujeira. Não parece um pouco estranho você dizer que está preocupado com as queimadas na Amazônia, se eu, diante das possibilidades que eu tenho na minha vida, eu coloco tudo a perder? Então, acho que cabe a gente parar realmente e refletir sobre o nosso papel em sociedade. Ah, não, eu vou trocar os móveis da minha casa, mas os móveis estão bons. Imagina quantas árvores foram derrubadas para aqueles móveis que vocês vão colocar de novo na sua casa para mudar a decoração. Nós não estamos vivendo um momento em que nós podemos ter caprichos e tantos luxos. A gente às vezes fala, se Deus quiser o mundo vai melhorar. Se Deus quiser, com certeza. Mas e nós queremos? Onde nós estamos fazendo a nossa parte? Eu estou preocupado com a Amazônia, mas eu estou derrubando tudo que está ao meu redor. Onde é a minha preocupação com a natureza? Só quando ela está distante? A natureza é preocupação minha só quando eu não posso fazer nada.
É igual o cachorro que late quando está atrás das grades. A hora que você abre o portão, ele não faz mais efeito. Então, qual é o meu papel no mundo? E nós temos que pensar que nós vivemos juntos. Então, tudo que eu faço na minha casa, na minha comunidade, vai interferir, de certa forma, na vida no planeta. O que está acontecendo no Pantanal, o que está acontecendo na Amazônia, alguém riscou um fósforo. Pode ter acontecido um incêndio por uma causa natural, um raio. Mas se nem está chovendo, fazem meses que não chove, como teve um raio? Então, alguém está sendo criminoso em muitas atitudes. E quem é este alguém? Com certeza não é o jacarezinho, com certeza não é a cobra, com certeza não é a onça. Somos nós. Ou a gente assume esse papel realmente de mudar os nossos conceitos e a nossa forma de amar a natureza, ou a gente está colocando tudo a perder. E eu não sei se a gente já não colocou. Porque essa fumaça toda que está sendo colocada na atmosfera com todas essas queimadas, elas vão nos trazer calamidades num futuro não muito distante. E não há, mas quem é você? Um professor de geografia aqui de Santa Fé, uma pessoa que vem trabalhando há 30 anos praticamente, falando coisas desse tipo e também estudando e também ouvindo pessoas que sabem muito mais do que eu. Então, estamos diante de uma encruzilhada. Qual é o caminho que a gente vai pegar? Se a gente errar o caminho agora, não vai ter mais solução. E eu nem penso por mim. Mas porque nós da pastoral vamos queimar junto com todo mundo desse jeito. Mas é justo com as crianças que estão nascendo hoje? E pensar que os avós, que os pais e os adultos da época, quando ela era criança, semearam isso? O que é que a gente está fazendo? Ou a gente vai fazer agora, ou não vai haver mais tempo. Não tem muito mais. Cada minuto é indispensável. Não adianta culpar só quem está longe. Se eu não tenho coragem de manter uma árvore na frente da minha casa, se eu coloquei fogo no lixo ali no fundo do quintal. Todos nós somos responsáveis. Todo instante. Eu gostaria, mas o tempo não dá mais. Até uma próxima. Eu agradeço a oportunidade, né? Não perca tempo, não deixe para outro dia. Muito obrigada, professor Éder. Nós estamos com a Pastoral do Meio Ambiente, ainda não acabou, tem mais uma participação aqui para você. E isso que o professor Éder nos disse agora, você também é responsável se cada um de nós cuidarmos do nosso ambiente, que está em volta de nós, nós já estamos fazendo grandes coisas, porque não adianta só nós falarmos do Pantanal ou de outros lugares que estão sendo queimados, se nós não cuidarmos também o que está à nossa volta. Então, essa reflexão do professor Éder para nós, para mim, para você, para a nossa vida, nós devemos pensar e muito nas nossas atitudes. Nós estamos aqui com a professora Isabel Colar, ela que também faz parte da Pastoral do Meio Ambiente, vai falar um pouquinho para nós de políticas públicas. E qual é a importância, professor... Não, bom dia primeiro, né, professora? Bom dia, ministra Kelly, bom dia você ouvinte da Rádio Desterro. É uma grande alegria, né, estar nesse tempo da criação, falando um pouquinho, né, conscientizando, fazendo refletir. E fala para nós, então, qual a importância das políticas públicas? As políticas públicas, elas, né, nasceram da necessidade que as comunidades, que a sociedade teve de buscar soluções para essas questões que tanto a Tereza, a professora Tereza, o ministro Tucci,
e o Éder colocou. A grande devastação, né, a agressão, que desde a criação, né, que nós ganhamos esse presente do nosso Pai Criador, né, só que o homem não soube ter os cuidados que ele precisava ter com a criação. Então, precisou-se, a partir daí, criar ações, projetos, leis, para que houvesse uma cobrança mais severa, né, das pessoas, enfim, de toda a sociedade, em relação ao meio ambiente. Porque se a gente continuar, mesmo, né, para você entender, né, Kelly, mesmo da forma que está, com as políticas públicas que já estão instauradas, nós nos encontramos nessa situação. Pense se não houvesse nenhuma lei para que protegesse o nosso meio ambiente. Então, as políticas públicas, elas têm que acontecer em toda a comunidade. Na verdade, essas ações, quando fala, elas são públicas. Por que são políticas públicas? Porque ela depende, ela é feita a partir da necessidade, das demandas do povo, das pessoas que precisam, que entendem, né, da necessidade de criar uma lei, criar um projeto para ajudar o meio ambiente. Foi falado tanto aqui de coisas, ações que nós podemos desenvolver, só que a gente precisa regularizar isso aí. E a gente regulariza através das políticas públicas. E quem são os responsáveis pelas políticas públicas do município? O poder público é o principal. Ele tem que pensar as políticas públicas. E ele pensa como? Na criação de uma lei municipal para o meio ambiente. Todo município que não tiver essa lei, ele precisa urgentemente criar a sua lei, né, de proteção, a sua lei que vai direcionar tudo que pode e não pode fazer dentro do município. Então, a partir dessa lei, dentro dessa lei, ela existe um espaço para os conselhos municipais do meio ambiente, Conselho Estadual do Meio Ambiente e Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, o conselho é muito importante. Cada município tem que ter o seu conselho. Aqui no nosso município de Santa Fé, nós ainda não conseguimos efetivar o conselho, a lei está em tramitação, está em reorganização da lei. Mas esse conselho ele é formado por um colegiado de poder, né? Ele tem um poder de fala, um poder de... Só que são duas... ele é bilateral, né? Ele tem tanto o representante do poder público como o representante do poder da sociedade civil. Então, é através dos conselhos que a gente consegue melhorar as ações, né, da política dentro do política para o meio ambiente. Então, só finalizando, né, que nosso tempo é muito pouco, né, para poder falar, mas eu gostaria que vocês acompanhassem as nossas redes sociais, né, o nosso Face, que a gente sempre está colocando algumas questões. Mas só para concluindo, eu acho assim, estamos no momento certo que nós precisamos dos nossos candidatos a prefeitos e a vereadores de todas as nossas cidades sentar, ter um protocolo com eles sobre o que eles pensam sobre o meio ambiente, que é muita responsabilidade, porque nós, enquanto eleitor, que vamos escolher a pessoa que nós vamos dar o destino dos nossos municípios. E para que o bem comum continue, que a nossa casa continue, né, continue preservada, ou mais preservada, nós dependemos de todos, tá? Muito obrigada a todos. Obrigada a você, professora. Então, assim como a professora Isabel nos disse, nós precisamos muito das nossas políticas públicas, senão vai acontecer o que o professor Éder mencionou anteriormente. A culpa daqui a pouquinho vai ser do jacaré, vai ser do macaquinho, do leão, mas não vai ser de ninguém daqui, de nós, né? Então, isso é muito importante que nós tenhamos e que nós precisamos praticar, né, as nossas políticas públicas. Eu estou aqui agora com o ministro Tucci, ele que é coordenador diocesano da Pastoral do Meio Ambiente aqui da Diocese de Apucarana.
E eu convido o ministro Tucci a fazer a oração para nós, para que nós possamos ir finalizando o nosso momento, para que você aí na sua casa, onde você estiver nesse momento, se você puder um pouquinho fechar os seus olhos, interiorizar essa oração e ir meditando ela enquanto o ministro Tucci faz, para que a gente possa refletir tudo aquilo que foi falado hoje sobre a nossa casa comum, sobre o amor que nós devemos cuidar dela. Então, nesse momento, se você puder, fecha seus olhos um pouquinho, para que você possa meditar essa oração. Vamos, neste momento, encerrar este momento com oração para o tempo da criação 2020. Criador da vida, pela vossa palavra, a terra produziu plantas contendo sementes e árvores, de todos os tipos que produzem frutos. Os rios, as montanhas, os minerais, os mares e as florestas sustentaram a vida. Todos os olhos se voltaram a vós para satisfazer as necessidades de todos os seres vivos. E ao longo do tempo, a terra sustentou a vida. Ao longo dos ciclos planetários de dias e estações, renovação e crescimento, abris a vossa mão para dar às criaturas a nossa comida no momento propício. Em vossa sabedoria nos deste o Shabá, um tempo abençoado para descanso, na gratidão por tudo que nos destes. Um tempo para nos livrarmos do consumo viciante. Um tempo para permitir que a terra e todas as criaturas descansem do fardo da produção. Mas, ultimamente, o nosso viver força o planeta para além de seus limites. Nossas demandas por crescimento e nosso ciclo de produção e consumo sem fim estão exaurindo o nosso mundo. As florestas estão desmatadas, o solo erodindo, os campos morrendo, os desertos aumentando, os mares acidificando e as tormentas aumentando. Não temos permitido que as terras guardem o seu Shabá, e a terra está lutando para ser renovada. Durante esse tempo da criação, pedimos que nos deis coragem para guardar o Shabá do nosso planeta. Fortalecei-nos com a fé para acreditar em vossa providência. Inspirai-nos com a criatividade para compartilhar aquilo que recebemos. Ensinai-nos a nos satisfazer com aquilo que é suficiente. E conforme proclamamos o jubileu pela terra, envieis o vosso Espírito Santo para renovar a face da criação. Em nome daquele que veio para proclamar a boa nova para toda a criação, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada, ministro Tucci. Obrigada a todos os membros da Pastoral do Meio Ambiente. Nós agradecemos a sua presença,